Boa noite a todos. Tudo bem, vamos lá. Não é porque eu estava meio fora do ar que vocês vão ficar desse jeito não, viu? Diz que o treinamento aperfeiçoa. 1, 2, 3, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Tá vendo? É igual um motor, tem que dar uma aquecidinha para a coisa fluir. Bom, meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de um tema... fica até meio clichê, né? A dizer que o tema é importante, que abrange, mas qual tema da doutrina espírita não é importante? Eu tenho uns poucos dias que eu vejo doutrina espírita, que eu estudo, e eu não encontrei esse tema ainda não. Se alguém encontrar, por favor, me fala. Mas nós vamos falar sobre compromisso com a vida. Olha aí, eu vejo que é quase que o grito da reencarnação, né? Extremamente importante, que vai falar para nós essa noite é o nosso irmão Altair. E eu queria saber aqui, tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Seja bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Muito bom. Mas, como a gente sempre fala, não dá para a gente começar um estudo dentro da doutrina sem falar nada, sem entrar em comunhão com um ambiente que já foi preparado com tanto carinho para a gente, pela espiritualidade que nos ampara nessas nossas caminhadas, né? Então, eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece, para que a gente crie aquela sintonia mais fina e efetivamente possa usufruir da noite e de tudo que ela nos traz de melhor. Assim, ó divino Jesus, ó Mestre Maior, irmão querido de todas as horas, aqui nos encontramos, eternos pedintes, com as mãos estendidas a vós, rogando teu amparo, tua proteção, teu auxílio, para que possamos caminhar, Jesus, um pouco mais conscientes, mais responsáveis, mais equilibrados. Ilumina-nos, ó Divino Mestre, e orienta o expositor da noite, para que ele possa, dentro das nossas capacidades, nos passar o conhecimento necessário e assim, Jesus, nos promover um pouco mais de progresso dentro das nossas potencialidades. Por isso, Jesus, te pedimos, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja, Divino Mestre. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos envolver para que juntos possamos construir o estudo da noite. O tema, como foi dito pelo nosso irmão, é compromisso com a vida. E nós vamos tentar abordar a gravidez indesejada, paternidade e aborto, que é o que foi solicitado pela casa. Mas antes de começar a abordagem, a gente queria fazer e trazer para a nossa reflexão que todos os temas aqui que a espiritualidade nos proporciona não é para nos levar a conflitos dentro daquilo que a gente tem vivenciado. É para abrir portas para um novo caminhar. Porque nós criamos alguns padrões, né, morais para a gente, e quando a gente acha que a gente está fugindo disso, a gente se aprisiona. A gente evita falar, nós negamos, nós não queremos a mudança, e o objetivo é abrir uma nova visão. Né? Quando a gente vai pensar no tema gravidez indesejada, quando você vê uma gravidez indesejada, você está vendo somente a consequência, os efeitos, que é um grande erro que nós temos. Nós trabalhamos sempre nos efeitos. Poucas das vezes a gente consegue trabalhar nas causas, mesmo porque, devido à nossa infantilidade espiritual ainda, nós estamos engatinhando nessa caminhada rumo à moral do Cristo, que é o nosso balizador. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quem é o nosso modelo e guia, e vem como resposta veio de Jesus. Quer dizer, a doutrina de Jesus, a moral divina, não essa moral pregada pelo mundo. Nesse contexto da gravidez
indesejada, eu vou começar trazendo da programação no plano espiritual para uma encarnação. Uma gravidez, ela passa a ser indesejada partindo do ponto de vista de dois seres que se amaram e não esperavam por uma gravidez. E essa gravidez chegou. Para eles, ou diante de tudo aquilo que eles esperam da vida, das perspectivas, das probabilidades que eles imaginaram para o seu caminhar, torna-se um problema muito sério. Mas quando a gente vai analisar que você tem uma programação divina, não existe uma gravidez que não tenha o aval divino. Mesmo aquela que a gente acha de maneira mais absurda, tem um porquê, tem uma necessidade para os pais, e aí daqui a pouco nós vamos trabalhar em cima disso. Mas antes eu queria trazer que eu passo de uma programação espiritual. Eu como pai, a pessoa como mãe, quando você está dentro de um matrimônio, você vem já com alguns compromissos pré-estabelecidos nessa programação espiritual. Número de filhos que você vai ter, quais os filhos, a necessidade de cada um. Só que, para que meu filho, que eu estou recebendo, ou minha filha, possa ter um caminhar seguro, eu tenho que tirar ele um pouquinho do mundo. E esse tirar do mundo não é isolar ele dentro de casa. É levar ele para o mundo espiritual, dar uma base religiosa para que ele tenha uma sustentação, para que ele aprenda com a moral divina que os atos dele vão ter consequências. Que melhor seria ele ter um pouco de disciplina. Nós temos um problema social que já vem sendo criado de anos atrás, isso já vem sendo trabalhado e agora está até em voga aí pela adultização, né? Estão se trazendo esse nome agora, que aí eu não entro na questão que está sendo debatida, mas na questão do desequilíbrio. Nós tivemos uma programação anos atrás que se chamava Malhação. O pessoal mais antigo vai lembrar disso, que era um programa que foi ao ar das 5 às 6 da tarde. E pegavam os jovens. E trazia em seu corpo de ensinos muitas coisas complicadas, como liberdade sexual, conflitos familiares. Porque a gente fala muito do livre-arbítrio, o jovem tem que ter maturidade, ele tem que ter experiência, ele tem que vivenciar, né? O jovem não pode ser podado. E nós fomos acompanhando isso crescer até chegar no ponto que nós chegamos hoje, onde você tem gravidez indesejada aí com criança de 12 e 13 anos. E não são casos isolados. Isso tem acontecido com muita frequência. Mas por que isso acontece? Porque nós saímos do Evangelho e entramos para o meio da mídia. De que forma? Sensualizando as crianças. O meio dita aquilo que nós vamos fazer. É aquela situação, né? Todo mundo faz, meu filho tem que acompanhar a moda. Quando a gente fala nesse aspecto, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pai e mãe não erram por maldade, erra às vezes por ignorância, e ignorância que eu estou trazendo aqui é na questão do saber, do conhecer. Porque, espiritualmente falando, quando você pega uma criança e você coloca nela roupas sensuais, que o corpinho da criança está bonitinho, e você começa a expor, qual o primeiro comprometimento que tem para a criança? Aos nossos olhos, nenhum, porque a criança é pureza, não é? A criança é pureza. Só que espiritualmente nós vivemos por campos vibracionais, por faixas vibracionais.
Quando você está colocando uma roupinha sensual no seu filho ou na sua filha, você está jogando ele para um campo vibracional de desequilibrados, que são pedófilos, que são pessoas, eu vou trazer aqui com uma qualidade moral duvidosa. E esses pensamentos desses seres que ainda têm essa dificuldade, vão chegar até seu filho, ou vão chegar até sua filha, porque ela passa a entrar num jogo de sensualidade. Nós não podemos esquecer que numa criança, nós temos espíritos que já viveram outras oportunidades, e que tiveram suas quedas também, às vezes na sexualidade, às vezes na bebida, nos vícios que a gente conhece, porque a gente vai caminhando e vai repetindo os processos e às vezes repetindo os erros. Então, quando eu coloco a minha filha para disputar isso, eu não estou querendo dizer, gente, que os nossos filhos não possam andar na moda, mas eu tenho que analisar, eu tenho que olhar meu olhar tem que ser mais profundo. Que forma que eu estou colocando minha filha ou meu filho para o mundo? Esse é um ponto. O segundo ponto, como eu estou lidando com a religiosidade do meu filho ou da minha filha? Como eu estou lidando com isso? É comum no nosso meio, nos meios religiosos, os pais dizerem assim, não, eu prefiro esperar que a hora que ele tiver 14, 15, 16 anos, ele vai escolher a religião que mais se adequar para ele. Ilusão, porque se ele não tiver a base, ele não vai conseguir escolher. E outra doutrina vai chegar para ele, qual a gente não sabe. Outro meio vai captá-lo. Eu lembro que na minha infância, eu sou da década de 65, a gente tinha que ir para a igreja todo domingo. A gente nem sabia por que tinha que ir lá, mas o pai fazia a gente ir. E eu era de uma família espírita, mas a gente tinha que ir na missa. Lá eu aprendia que Jesus punia, que Deus punia. Então eu deixei de fazer muitas coisas, imaginando que era pecado. E isso, de uma certa forma, me protegeu, porque o medo nos protege. Até o momento que vem o crescimento, passa a ter conhecimento, você deixa de ter medo para ter respeito. Mas até certo ponto o medo te segura. E você dá capacidade ao espírito dele ir relembrando e recebendo da parte espiritual uma assistência que vai perdurar para ele a eternidade. Eu já comentei com vocês aqui, para alguns aqui, foi feito um estudo nos Estados Unidos. Quem trouxe esse estudo foi o Rossando Cringe, falando dessa área, de jovens que chegaram aos 22 anos, pegaram um grupo de jovens que não tinha viciação nenhuma, e outro grupo de jovens, também com 22 anos, que se perderam em algumas viciações. E começaram, então, a fazer um corte nessas pesquisas. A idade não era referência, porque todos tinham a mesma idade. Sexo, também não, porque tanto de um lado como o outro tinha os dois sexos, e não era isso que estava impactando. E foram fazendo a pesquisa, condições financeiras, cor, e foram traçando, sempre que eles falam em corte, fases que eles trabalham a pesquisa. Até que chegaram aos 6 anos de idade, e encontraram algo que diferenciava entre os dois grupos. O grupo que não tinha tido nenhum tipo de viciação, tinha recebido algum tipo de ensinamento religioso até os 6 anos de idade. E aquele grupo daqueles jovens que estavam com dificuldades não tinham recebido nenhuma orientação religiosa. Então, eles passaram para um outro nível dessa pesquisa, procurar entender como que um ensino
que foi dado até os 6 anos de idade, estaria impactando na vida daqueles adultos já com 22 anos, que mantiveram eles fora desse meio. Olha a importância que a parte religiosa para a formação e estruturação do ser numa oportunidade reencarnatória. Nós estivemos agora essa semana, esses últimos 20 dias, e eu só vou trazer o caso para ilustrar, que Jesus ilumine a todos os envolvidos, o caso desse empresário aí que teve uma dificuldade aí com um gari, né, que ele veio tirar a vida de um gari. Se a gente olhar esse moço do plano material, é difícil até de comentar. Mas se a gente começar a observar, ou buscar no plano espiritual aonde começou o desequilíbrio, às vezes pode ter sido numa falta de acompanhamento religioso, numa ausência paterna, e aí eu não estou transferindo responsabilidades, não é isso. É para que a gente entenda a responsabilidade de receber um filho, né? De receber uma filha, porque nós vamos ser perguntados: que fizestes do filho que eu te confiei? Quais as oportunidades que você deu para ele na parte reencarnatória? Porque você fazer parte do mundo é fácil, né? A gente vê isso muito com as crianças, até em meio à sociedade eles dão o nome certo. Quando você tem uma criança que é mais pacata, mais educada, mais contida, a primeira fala que se tem hoje, isso aí vai ser afeminado no futuro. Quando você tem um menino que sobe na árvore, dá pedrada, corre, joga bola, esse é o bicho perante o mundo. Esse é o... Mas para uma evolução espiritual, gente, é isso que nos interessa. É essa parte que nos interessa. Não adiantaria a gente chegar aqui para falar de uma gravidez indesejada e falar das partes que a gente conhece já desse orbe. Não resolveria, porque isso é muito batido. Mas quando eu trago para o plano espiritual, muda tudo de figura. Nós passamos um momento agora em meio à sociedade, e aí também, gente, não é como crítica, só para... O jovem com 12, 13, 14 anos vai ser pai e vai ser mãe. Ele está saindo da infância. Ele precisa ser educado, ele vai ter que ser educador e educadora. Como? E os pais de hoje, por um amor, lógico que cada um dá aquilo que tem e da melhor maneira possível, mas estão assumindo as responsabilidades que são dos jovens. Não raro, às vezes numa casa, a menina engravida uma vez, os pais pegam e os avós começam a criar os filhos. Isso está comum em nossa sociedade. Agora vamos pensar no impacto disso, espiritualmente falando, tá, gente? E não estou dando receita aqui para pai nenhum abandonar filho nem neto, não é esse o objetivo, mas para a gente analisar. Vamos entender que a misericórdia divina, às vezes por uns desvios momentâneos da minha rota reencarnatória, porque nós somos acompanhados pelo plano espiritual o tempo todo, eu começo a traçar alguma coisa para a minha vida, que às vezes uma gravidez possa me colocar em outro caminho, desde que eu assuma a responsabilidade daquela gravidez. A mãe, a gente sabe que vai assumir, não tem jeito, porque ela vai ter que carregar 9 meses. Né? Ela vai ter que dar luz, ela vai ter que amamentar. Agora a parte paterna já muda um pouquinho, porque o contributo do homem, nesse caso, é menor. Principalmente se ele não tiver disciplina em um segmento, que ele tenha uma base para que ele tenha um respeito. Ele vai cometer o ato e vai dizer, ela também quis, então a responsabilidade é dela, e vai tocar a vida dele. E isso vai trazer conflitos para ele, que é um processo que ele vai ter que responder depois, para
para a menina e para o filho. Porque uma criança, um espírito sendo gerado dentro de um campo vibracional desse, ele pode trazer reflexo para a vida após o nascimento e com certeza vai trazer. Então a coisa é mais profunda. Agora vamos pensar aqui. Que dia que nós sentamos com os nossos filhos para ter esse tipo de conversa? Ou abordar o assunto de uma maneira que ele possa entender. Eu me lembro que quando eu comecei, se bem que são épocas diferentes, né? A gente com 13, 14 anos, na década de 60, a gente não tinha a capacidade que tem uma criança de 6 anos hoje. Tudo mais limitado. Mas eu me lembro, quando eu tive minha primeira namorada, meu pai me falou uma frase. Não esqueço disso, que eu cheguei, que ele ficou sabendo, ele falou, pois bem, você está indo namorar na casa dela. Então, a partir do momento que você entrou nesse portão, você deve respeito para o pai e para a mãe dela. Essa foi a primeira fala dele e eu jamais esqueci. Desse momento em diante, ele colocou na minha frente uma responsabilidade, dentro que eu poderia suportar, e acompanhava. Hoje, a gente vive um modismo, só um minutinho, um modismo muito ruim. Aí eu vou dizer ruim, gente, pelo seguinte, qual que é o ritmo das festas das crianças agora? Os pais pegam, levam a criança, fica e eles voltam. Não é assim? A maioria das festas hoje são assim. Festas feitas pelos filhos. A minha conversa aqui volta a afirmar, plano espiritual. Você conhece toda a família de onde seu filho vai ficar para essa festinha? Como que você está expondo essa criança? O que vai acontecer ali? A gente pressupõe sempre da maneira que a gente olha os nossos filhos. Porque o nosso parâmetro de visão é aquele que nós temos para com o nosso filho. Ou aquele que a gente tem para quando a gente recebe um amiguinho ou uma amiguinha na nossa casa. E nós aderimos com facilidade. Eu me lembro agora, ano passado, vou pegar até como exemplo, minha neta, 10 anos, teve uma festa que foi naquele parque de brinquedos ali da Pampulha, Guanabara. Lá tem uns espaços que eles alugam, as crianças têm acesso a tantos minutos de brinquedo, então determina a hora. E meu filho deixou, era o pessoal da escola dela, e nós fomos buscar. Olha o que aconteceu. Chegamos em uma portaria, você tem uma escada grande, e o rapaz estava embaixo. Chegamos na portaria, eu falei, vim buscar minha neta. Ela está lá na festa, tá, pode entrar. Entrou eu e meu filho. Não me pediu uma identidade, não perguntou meu nome. Subi. Cheguei lá, minha neta estava brincando, ela nos viu, peguei a neta e eu fiquei observando meu filho. E ele também na mesma postura. Eu falei, ô Felipe, vamos lá comunicar que nós estamos levando ela. Ele falou, não, primeiro nós vamos descer. Eu quero ver até onde vai. Descemos com ela na portaria que foi comunicado. Se fosse qualquer outra pessoa, gente, sem segurança nenhuma. E é um ambiente que deduz ter segurança, não é? Eu me lembro de uma festa que teve aqui na Afonso Pena, isso tem quase uns 20 anos, que o juizado de menor bateu lá, uma festa à tarde, de crianças, bebida alcoólica, cigarro e outras coisas mais. Foi parar as crianças todas na delegacia com os pais. E muitos pais falando, mas não sabia o que estava acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo, gente, evita de deixar. É preferível você ter, ou dar para o seu filho uma satisfação momentânea, mas que vai trazer um crescimento para ele depois, do que expor ele a determinados riscos. Porque nós estamos falando, e não podemos esquecer que naquela criança tem um espírito que traz uma bagagem. A gente sabe que até os 7 anos, o espírito está limitado.
porque o corpo não dá a ela condições daquele espírito se manifestar plenamente. O corpo não tem uma ferramenta completa ainda para se manifestar. Tanto que na infância você vai vendo que seu filho vai mostrando tendências e desejos que... Agora um pouquinho para os pais. A parte do homem. E eu vou falar da parte do comprometimento. Né? Porque, meu filho teve um filho e não assumiu e eu pago a pensão. Ok, a sua parte social está feita, que é a parte material. Perfeito. Você assumiu a responsabilidade do seu filho, pagou a pensão todo mês. Perfeito. Nós vamos entrar agora na parte moral. Dentro dessas festas que eu aqui citei, quando a gente vai para um plano de desequilíbrio, tem um livro chamado Nos Domínios do Vício, né? No Silêncio das Paixões, obrigado. No Silêncio das Paixões, que traz algumas histórias relativas a isso, ao campo vibracional que a criança entra, e depois vem as consequências. Quando uma criança nessa idade tem um filho, ela imagina que ela vai ter o quê? Uma boneca. Não tem como ser diferente, ela não tem estrutura emocional e moral para ver diferente. Precisa do apoio dos pais? Precisa. Precisa do acompanhamento? Precisa. Mas precisa trazer a realidade. Precisa trazer a criança para ela entender que aquele ato que ela teve, se ela não acompanhar, ela vai ter um comprometimento espiritual muito grande depois. A exemplo dessas festas que tem aí, que os jovens vão para o sítio, eu já estou falando com uma idade mais avançada, 15, 16, 17 anos, vão para o sítio, fica com um, fica com outro, fica com outro, e às vezes engravida e não sabe nem quem é o pai. Não estou falando como crítica, gente, mas só para a gente elucidar. Imagina que eu tivesse participado de um evento desse, engravidasse alguém e não ficasse sabendo. Ia tocar minha vida, ia embora, ia seguir o meu caminho. Quando eu desencarno, eu recebo a bela notícia que eu tenho um filho aqui, uma encarnação que é minha responsabilidade e que eu não assumi. Aí vamos entender na nossa visão o seguinte: ora, mas se ele não sabia, ele não tem culpabilidade. Ele tem a partir do momento que ele cometeu o ato. Espiritualmente falando, a partir do momento que você se propôs ao ato, você é responsável por todos os resultados que ali vem, por todos os insucesso ou insucesso dessa criança, ou desse ser. Quando a gente vê desse aspecto, muda de figura. Muda de figura. Eu começo a entender que eu tenho que ter mais respeito pela vida, que é o compromisso da vida, pela vida. O meu compromisso com a vida, eu tenho que trazer ele para dentro do Evangelho. Eu tenho que trazer luz para que minha criança, para os meus filhos, para o meu lar, para que eles entendam. Eu sei que fica uma fala meio pesada, né, porque confronta a gente, mas é realidade. É realidade. Hoje a gente vê uma grande dificuldade dos pais por entender o amor de forma diferente. Por entender, eu amo meu filho, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, se esquecendo que nós nos tornamos o que somos, exatamente porque nós passamos pelo que passamos. Eu recebi um videozinho hoje, gente, fantástico, muito interessante, de um pai e um filho, ficam os dois parados. Aí a mãe faz a pergunta: quem teve uma festa até 10 anos de idade, dá um passo à frente. A criança deu. E vai fazendo algumas colocações. E ela termina da seguinte forma: quem teve que trabalhar até os 10 anos de idade para ajudar os pais em casa, dê um passo à frente. Essa criança fica parada, e aí que ele percebe que o pai dá o primeiro passo. Que até os 10 anos de idade o pai não teve uma festa, que nem todo dia ele tinha um café para tomar, que nem sempre ganhava um presente. Tem umas colocações, e isso me chamou muita atenção, porque era uma época que a gente era voltado muito para o lar.
O lar tinha um outro peso que nós temos hoje. Hoje nós temos reizinhos e rainhas dentro do lar, com as vontades feitas. Por que o jovem hoje fica 10, 20, 30, 40 anos dentro de casa? Porque ele tem tudo que ele deseja. Roupa lavada, cama, conforto. Qual que era o motivo lá atrás, para o pessoal mais antigo, que nos fazia movimentar e a gente sair de casa? Ter o controle da televisão na mão aqui, eu determino o que vai assistir, porque as nossas casas lá atrás tinham uma televisão. E quem determinava o que ia assistir ou não eram os pais, a hora que ia ficar ligado ou não. Hoje os filhos têm tudo. Tem televisão no quarto, telefone no quarto, computador no quarto, conforto. Ele não vai movimentar. E quando às vezes sai, dá esse fenômeno que nós temos aí das separações. Porque não vai encontrar no novo lar que ele estabeleceu o conforto que ele tinha no lar anterior. Ele retorna à casa paterna, tanto ele como ela, porque é mais simples, não traz crescimento, gente. Nós nascemos, temos a oportunidade reencarnatória. Vou dar outro exemplo aqui, eu vou falar do meio espírita, que é o meio que nós estamos. Tenta achar um grupo hoje nas casas espíritas de 50 crianças na evangelização, toda semana. E pode pegar aí essas fraternidades aí mais antigas. Não se consegue. Porque os pais estão colocando isso para os filhos como opção. O que na idade deles deveria ser um dever. Na nossa idade lá atrás, não era opção, era dever. O pai falava e encerrou, você tinha que ir. Como que você vai construir uma base religiosa, de uma moral religiosa, ou cobrar isso do seu filho depois se você não deu? Se você não levou isso até ele. E depois nós vamos chegar nas mazelas que nós temos em meio à sociedade. Que aí nós vamos entrar agora num campo muito mais triste, que é o campo dos abortos, né? E aí nesse campo eu vou fazer até a pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que a casa nos pediu que abordasse sobre a 357. Ô, gente, alguma dúvida até aí? Alguma colocação? Tranquilo? Então vamos lá. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: é uma existência nula a recomeçar. Para o espírito que vai reencarnar. Não estão falando aqui do aborto espontâneo, viu, gente? Que o aborto espontâneo ele tem outra colocação, mas espontâneo. Porque toda ação que provoque um aborto, seja direta ou indireta, vou dar um exemplo aqui de uma questão que pode levar a um aborto. A pessoa engravida, a mulher, e começa a fazer uma pressão psicológica nela tamanha, que acaba desenvolvendo nela um processo que venha a ter um aborto. Não é espontâneo. Vai haver responsabilização daquele ato. Aborto espontâneo para a espiritualidade, e aí eu vou fazer uma observação aqui. Eu acho, no meu ponto de vista, que é um dos maiores amores que os pais podem dar a um espírito. Porque às vezes, e na maioria das vezes, são espíritos que precisam de uma passagem dessa, pouca coisa, para um avanço maior. Ou para trabalhar as necessidades dos pais, como uma expiação, como uma prova, e eles aceitam. E felizes daqueles que após passar pela dor, reerguem e caminham. Isso é muito comum acontecer. Às vezes você vê a pessoa falar, não sei o que eu fiz. A gente sempre leva para o lado errado, né? Sempre para o lado do mal. A gente sempre leva para o lado da punição. Nunca para o lado da oportunidade. A gente pode trazer como exemplo o cego que Jesus curou,
que Jesus chega para ele, cospe na mão, pega o barro e faz a cura do cego. E chegam para ele e perguntam: quem pecou? Foi ele ou os pais para que ele nascesse assim? E a resposta de Jesus: nem ele nem os pais, é para que nele manifeste o reino dos céus. Está vendo como é que muda de figura? Um sofrimento passa a ser uma bênção. Passa a ser uma bênção a partir do momento que eu faço o movimento correto. Que apesar da minha dor, que apesar das minhas dificuldades, eu começo a trabalhar no meio para que eu possa amenizar a dor do próximo. De que forma? Quem pode conhecer a dor de um aborto melhor de quem teve um aborto? A pessoa passa pela experiência. Ela passa pela necessidade. É completamente diferente. Eu falo que tem um estudo que diz que a dor nos nivela, né? Por exemplo, a dor, cálculo renal, por exemplo. Tive um, viu, gente? O negócio é terrível. Terrível. Para quem não teve, não tem como você mensurar, nem a pessoa entender, se ela não passar. A dor do parto, que eles falam que é igual, e a gente que é homem não acredita, porque a mulher engravida uma vez, depois engravida de novo. Se fosse tão, não seria... Mas aí elas falam que Mãe Maria Santíssima passa com seu manto e tira aquilo e volta, né, até o processo da gravidez. E aí, gente, falando também da gravidez, já que eu trouxe Mãe Maria Santíssima, olha a grandeza que é ser uma mulher. Imagine isso, ser uma menina, ser uma mulher. Olha a maravilha que é poder dar luz. Olha a temperança que uma mulher traz na sua vida. De equilíbrio, de bom senso. Tem muita gente que às vezes se perde, mas a gente não sabe as consequências e nem pode julgar, a partir desse estudo que nós iniciamos aqui. Às vezes veio de uma encarnação conflituosa, encarna num lar mais conflituoso ainda, de uma necessidade muito grande. Por isso que nós temos, né, não julgueis para não ser julgados. Mas essa visão feminina, gente, nós temos que resgatar. E é somente através do Evangelho. Porque as passagens mais belas do Evangelho estavam lá as mulheres. Vamos pegar Maria, mãe de Jesus. Maria de Madalena. Madalena, né? Que é uma das maiores conversões do Evangelho. E por que ela conseguiu fazer a conversão? Porque Jesus teve por ela o olhar que uma mãe tem para um filho quando é mãe, quando está ligada a essa essência divina. Esse é o importante a gente perceber. A importância da mulher, porque a mulher conhece o filho no íntimo. Às vezes você vê a pessoa cometer o crime e a mãe está lá junto com ela. Por que que está? Porque sabe que ele desviou, mas ela conhece a essência do filho. Nós, pais, temos essa dificuldade. A gente não tem essa percepção. Por isso que eles falam, né, que uma mãe é para 100 filhos. Porque ela tem esse olhar. Mas a partir do momento que ela deixe de lado essa parte social que foi criada e que divulga aí que a mulher e o homem têm que ser igual. O homem, para ser igual à mulher em sensibilidade, gente, ele vai ter que evoluir muito. E aí eu não estou diminuindo e nem desprezando o homem. Mas é que são necessidades reencarnatórias diferentes. A mulher vem com a capacidade de administrar um lar. Administrar um lar, gente, é a coisa mais difícil do mundo. E elas fazem isso de forma tranquila. Entendem todo mundo. Renuncia por todo mundo. Ama todos de igual forma. É o equilíbrio. É o equilíbrio. O dia que eu tive aqui, na oportunidade do último estudo, eu falei de uma pessoa muito querida que tinha quebrado o fêmur e veio desencarnar 98 anos.
Dona Elza, que eu recebo uma flor lá, imantada de muita paz e alegria, uma pessoa que eu tenho um carinho, o maior exemplo de renúncia, resiliência e amor que eu conheci. Qual a religião dela? De quando em vez ir numa igreja católica, porque a religião dela verdadeira era o amor do Cristo. Amor a todos que chegavam a ela. Filhos, sobrinhos, genros, amigos. Esses patrimônios que nós temos que buscar, é isso que nós temos que levar para nossas crianças. E temos que mostrar para elas, tanto para a menina como para o menino, a grandiosidade que é um processo reencarnatório. Né? Chegou para a gente, e quem quiser, gente, isso aí, vale muito a pena. Tem um livro chamado Digna Estrela, da irmã Sheila, muito gostoso, que ele traz um trabalho do que acontece na evangelização infantil. Dentro de uma evangelização infantil, tudo que acontece, espíritos que são tratados, às vezes familiares, crianças que foram operadas dentro do entendimento daquela escolinha ali, naquele momento, daquela aula, que são processos que iam aparecer lá na frente. É trazer Jesus para as nossas crianças. Dentro desse tema do aborto, que é a parte mais complicada. Quando não se tem maturidade, e quando chega um problema à nossa porta, qual que é a nossa primeira reação? Afastar o problema. Tirar ele de perto da gente. E às vezes, para buscar uma solução de um problema, a gente cria um problema muito, muito, muito maior. Que é aquele aborto provocado. A criança engravidou, ou a jovem engravidou, e aí entra um quadro da sociedade que, infelizmente, hoje com essas sexualidades desregradas, que são pessoas às vezes casadas, que a família não pode saber, vai lá e paga para se ter o aborto. O comprometimento espiritual que se consegue num ato desse, gente, é absurdo. É absurdo. Porque você vai responder, se você não quer, deixa nascer, doa, dá outro rumo para a criança, mas jamais, jamais em tempo algum pense no ato do aborto. E agora eu vou falar para as meninas e para as mães, porque para a mulher pesa muito, porque ela sabe que ela que vai ter aquela responsabilidade. Não se preocupe, dê a luz, porque Deus vai prover. A espiritualidade amiga vai arrumar um meio e você vai conseguir. Esse assunto é tão sério, tão sério. Quem foi o da vacina Seib? Criou a vacina Seib? Fugiu o nome. Mas vamos, esse cientista. Imagina se a mãe dele tivesse abortado ele. Olha o bem que ele trouxe para a humanidade. Albert Seib. Muito obrigado. Consultei um engenheiro aqui atrás. Albert Seib. Imagina. E tantos outros espíritos que vêm e fazem a diferença. Daqueles que não... Um Divaldo Franco. Um Chico Xavier. E a pessoa mais importante... As duas pessoas mais importantes nesse plano aqui da sua encarnação, seu pai e sua mãe. Se tivesse sido abortado, você não estaria aqui. Pensa na situação financeira deles na época, o que eles passaram para que você estivesse aqui agora. Percebe? O tempo da gente é curto, não dá para a gente aprofundar muito. Mas é para a gente criar uma reflexão da grandiosidade que é a vida. Não a vida como é vendida aqui, mas a vida que a espiritualidade amiga nos proporciona. Criar um filho, construir um lar. Isso são coisas, gente. É uma oportunidade única. Você ter um lar para você ir. Ter um lar para você entrar, chegar. Ter problema, ter dificuldade, ter briga, a coisa ser dura.
mas no outro dia você está ali amando da mesma maneira, passando por problemas, por dificuldades, mas trazendo amor, trazendo equilíbrio, crescendo juntos, numa família, todos somos comprometidos com todos. Aquele irmão que você fala assim, olha, eu não consigo nem olhar para ele, esse é o que você deve ter mais atenção, mais amor, porque é ali que está o seu maior comprometimento, que o problema não está nele, está em você. Que são aquelas situações que a gente tem, porque o que é uma família espiritualmente falando? Espíritos comprometidos que vêm ter uma oportunidade reencarnatória que, a partir disso, aprender a ressignificar o que é o amor. Vou dar um exemplo. Vou pegar o Paulo aqui como exemplo. Vamos supor que eu, na encarnação passada, fui lá e dei um prejuízo para o Paulo tremendo. Um prejuízo daqueles que eu arrebentei com a vida dele. Naquela encarnação, criou-se um atrito entre nós dois. Paulo desencarna, eu desencarno, eu encarno de novo, o Paulo vai ser meu obsessor no plano espiritual. Aí ele vai me prejudicar. Aí eu desencarno, o Paulo encarna e é a minha vez, e nós vamos naquele conflito. Até que a misericórdia divina fala assim, gente, vai lá e dá um jeito no Altair e no Paulo. O que eles fazem? O Paulo vai vir como filho do Altair. Qual que é o primeiro sentimento que o Altair vai ter para o Paulo? De amor. Começa a reestabelecer, ressignificar aquele relacionamento anterior. Onde eu tinha um inimigo, eu vou começar a aprender a amar o Paulo. O Paulo vai ser uma criança fácil comigo? Não. Porque tem as reminiscências do passado. Ele vai ter alguma dificuldade. Mas se eu tiver dentro da luz divina do Evangelho, e aí eu estou trazendo a palavra Evangelho, porque independe se é dentro da doutrina espírita, se é no catolicismo, se é nos nossos irmãos evangélicos, mas se eu tenho a luz divina dentro do meu lar, a nossa tarefa vai ficar muito mais fácil. O Paulo passa nessa encarnação, eu passo junto com eles. Quando nós desencarnamos, aquela resistência já diminuiu. Já enfraqueceu. Já onde tinha inimigos, passa a ter no mínimo amigos. Aí vamos para uma próxima encarnação. O Paulo vem como minha mãe. Ah, mas como assim, Altair? O Paulo vai vir como sua mãe? Sim, o espírito não tem sexo. O Paulo vem com a capacidade materna e me recebe por filho. Amor pleno. Amor pleno. 2, 3 encarnações para frente, mudou nosso conceito. E o que é 2, 3 encarnações no plano espiritual? É 3 instantes, gente. Percebe? Olha como é que é grandioso. Agora, quando nós estávamos falando de aborto, o Paulo resolve tomar outra atitude, porque esse menino é difícil. Mesmo reencarnando como mulher, fala assim, eu não quero Altair, vou abortar ele. O passo dado se torna revolta. Não é aquela encarnação que foi interrompida e vai ter que recomeçar, e recomeçar em que condições? Essas falas são meio pesadas, mas é necessário que a gente reflita. A bênção de uma encarnação, gente, a bênção de um lar, a bênção de um filho. Então, nesses minutos finais, quantos minutos? 12. Obrigado. Nesses minutos agora, nós vamos começar a trabalhar o seguinte. Nós falamos um pouquinho de gravidez desejada, de paternidade desviada, né, que para o homem a gente sabe que isso é mais fácil, um pouco do aborto. Agora vamos trazer luz para a nossa conversa. Vamos entender o seguinte, que você já tenha na família alguém próximo, alguém com esse quadro já estabelecido. Esse quadro que a criança ficou grávida. Como começar a amparar essa criança?
Que olha o conflito. Eu era o bebê da mamãe, eu era a princesinha da mamãe, perdi o cargo de princesinha da mamãe e hoje sou mãe. Mudou todo o contexto. Até familiar muda. Até familiar muda, porque vem um peso emocional junto. Como trabalhar isso? Já para os casos estabelecidos, trazendo luz e amor, trazendo a criatura para próximo do Evangelho, para ela se encontrar, para ela poder perceber, auxiliar naquilo que você puder, e jamais tomar frente daquilo que é responsabilidade da pessoa. Por exemplo, sugestão, viu, gente? Só sugestão, só para dar ideia. Minha filha engravidou com 14, 15 anos, ela precisa estudar, ok, vou tomar conta da criança enquanto ela estiver no colégio. Saiu do colégio, quem que é a responsabilidade da criança? Dela. Ela precisa saber que ela é responsável pela criança. Ela que vai cuidar, ela que vai olhar, ela vai ter que acompanhar um médico. Ah, mas minha mãe tem que ir junto. Ótimo, você vai junto para você aprender. E aprender aqui não é questão de punição, questão de criar afeto, de relacionamento. De relacionamento. Proximidade de mãe e filho. Ah, mas o pai que fez não está presente, é problema do pai. Você precisa focar no seu, ensinar a sua filha a focar no dela. A gente nunca deve se pegar como exemplo. Meu filho já me deu 2 netas, graças a Deus. E no dia que ele me ligou, e me disse no telefone assim, parabéns, vovô. Ele ainda era namorado. Mas, eu falei, como é que é? Ele falou, parabéns, vovô, a Bárbara, eu vou dar o nome dos dois, a Bárbara está grávida. Ele me deu 2 presentes, as netas e a nora. Uma pessoa, a gente tem uma convivência muito grande. Eu estava em Contagem, ele no Santa Teresa, Andréia. Eu cheguei para a Andréia, falei, parabéns, vovó. Ela quase infartou, porque mulher sente demais, né? Ela, o quê? Aí nós fomos lá para a casa deles, da casa da sogra deles. Eu não esqueço da frase que a sogra dele me falou na hora que eu entrei do portão. Já falei com ele que ele não precisa de casar, não tem problema, não sei o quê. Foi a primeira fala da sogra. Eu falei, tá bom, Mariana. Aí sentamos, conversei, brinquei, deixei o clima. Mas no meio do caminho você vai pedindo a espiritualidade para ir ajudando, né? Cheguei para eles e falei para ele uma frase. Filho tem que ser criado por pai e mãe. Vocês assumiram, a responsabilidade está aí. Estaremos juntos para o que vocês precisarem. Mas a responsabilidade é de vocês. E assim foi. Ele assumiu, graças a Deus e a méritos dele. É um rapazinho muito responsável, muito consciencioso. A Bárbara é uma excelente mãe. Mas imaginem se tivesse falando, então tá bom, então ele não casa, é mais fácil, a gente paga uma pensão. Que sentido teria isso perante o Evangelho? Lutaram, gente, passaram aperto, mas muito aperto, mas com dignidade. Com dignidade. E passou. Hoje uma está com 10 e a outra com 4. Com 5, já fez 5 agora, recente. Foi em agosto agora. Então, eu estou trazendo isso para a gente ver que o quadro que a vida pinta para a gente hoje não é o mesmo que a gente vai ver daqui a 10 anos, a partir das escolhas que nós fizermos. É vendido em meio à sociedade que você tem o seu livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quiser. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, o Evangelho, começa a gente entender esse conceito, tudo que a gente quer é que a espiritualidade tire o nosso livre-arbítrio, porque as nossas escolhas são sempre muito duvidosas, porque a gente enxerga de momento, não enxerga lá na frente, a gente não consegue perceber lá na frente, a gente não consegue entender. Eu dei um exemplo aqui, há pouco tempo, da obra que teve aqui, que o engenheiro fez uma programação e eu e o Carlos queríamos outra.
tivesse ido pela cabeça minha do carro, tinha dado um problema danado, porque a gente não conseguia enxergar além do que a gente estava vendo. O engenheiro consegue enxergar o projeto pronto, porque ele idealizou, ele mediu, ele fez o trabalho, ele sabe o tempo que vai demandar, ele sabe as consequências dos atos de se tirar uma parede, o que pode causar de tempo, de dificuldade, que são coisas que a gente não tem. E esse exemplo a gente pode trazer para a nossa vida. Nós, enquanto espíritos reencarnados, nós não temos noção dos desdobramentos dos nossos atos, principalmente esses mais complicados, esses mais difíceis. E caímos muito e às vezes repetimos encarnações e encarnações os mesmos erros, pela invigilância, por não tirar um tempinho para verdadeiramente amar nossos filhos, sentar, contar a história de Jesus, contar a passagem, trazer o Evangelho para dentro do lar. Aqui na doutrina nós temos o Evangelho no lar, que é feito uma vez por semana. Trazer a criança para a evangelização, ou para o culto numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, grupo de jovens, o que seja, mas que ela tenha uma base, que ela possa ser criada nesse ambiente, para que ela possa aumentar o que é religião, religar ao Pai, que ela possa religar e crescer, e dar os frutos que for necessário. Nós preocupamos muito com as nossas crianças hoje, e para a gente fazer um resumo, hoje a criança tem natação, aula de inglês, aula de espanhol, escola, ao ponto às vezes dos pediatras chegar e falar com a mãe, diminui a carga, porque eu estou preso na matéria. A criança precisa estudar, precisa. A demanda do estudo hoje é diferente do anterior, ok, mas ela precisa ter o tempo para ela ser criança. Para ela ser criança. Eu vou trazer aqui de novo, já falei da minha neta, ela teve um episódio esses dias muito engraçado, meu filho levou ela no aniversário, e a hora que ela saiu meio chorosa. E pai conhece o filho pelo olhar, falou, deu alguma coisa errada. E ela veio meio chorosa, e aí ela está com 11 para 12 anos, quer dizer, saindo da infância para começar uma pré-adolescência, mas ela é muito agarrada ainda na questão da criança, porque ela teve uma infância muito bonita. Então, as coleguinhas já não queriam brincar com os meninos menores, ela queria brincar. Então ela deixou as coleguinhas maiores e foi brincar com as crianças. Quando ela voltou, ela foi repudiada pelas crianças maiores. Quando ele percebeu isso e que ela comentou para ele, já chorando no carro, ele falou, não, mas isso é porque cada um tem, e fez as observações dele. Mas o que eu queria tirar desse ensino? Ela está lutando ainda por algo que é bom. Maturidade é bom no tempo certo. No tempo certo. É igual autoridade. Você dá autoridade para o seu filho no tempo errado, você vai ter problema. Você quer ver uma coisa erradíssima? E aí eu estou trazendo o roçando o clinch para fechar esse exemplo. Você chegar num buffet com uma criança, num self-service, e falar com ela, o que você quer comer? O que ela vai escolher? Batatinha, hambúrguer, só o que ela gosta. Não é? É o que ela vai escolher. É o que ela vai escolher. Mas você sabe que ela precisa da cenoura, do legumes, da fruta. Não é assim? Então, para que fique o exemplo, para que a gente entenda, falar o que nós tentamos passar aqui, e para finalizar, que é o último minuto, a grandiosidade que é a encarnação do seu filho ou da sua filha, nós não temos condições de mensurar. A nossa responsabilidade, o que a espiritualidade amiga espera, o que Jesus espera, é só que nós ofereçamos para elas Deus o mais cedo possível. O mais cedo possível, que o restante vai vir a seu tempo. Se ela tiver que ser uma excelente profissional em qualquer área, ela vai ser.
se ela tiver que ser uma excelente cozinheira, uma excelente faxineira, uma excelente passadeira, se o seu filho tiver que ser um excelente motorista, um excelente deputado, um excelente senador, um excelente... O que ele tiver que ser, ele vai ser, mas com excelência, com dignidade, com amor. Porque todas essas profissões que eu elenquei aqui faz parte da nossa sociedade. E nós temos que florescer aonde o Pai nos plantou, a começar do nosso lar, da nossa casa. Agradeço a todos vocês pela oportunidade de mais essa fala. Peço desculpa porque são 3 temas muito complicados, né? E às vezes para elencar os 3 é complicado, mas o que eu desejo para vocês sempre, para os lares vindouros aqui, é sempre muita luz, muita paz e muito Jesus no lar, né? Hoje nós estamos tendo aí um barulhão danado, por um fanatismo que eu respeito, quem gosta, que é do futebol. Mas que se devemos ter uma fascinação, que tenhamos por Jesus. Por Ele que nos sustenta a cada dia. Muita luz e muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. E hoje nós temos 2 recados. Primeiro é o evento Pizza em Casa, que está acontecendo para nós continuarmos as obras aqui da FEIME. E são pizzas pré-assadas e vocês vão poder, quem comprar vai poder fazer a retirada no dia 20/9. Aí as vendas serão até o dia 17/9. E o horário de funcionamento de 2 às 4h30. Vocês podem comprar pelo QR Code que está no mural, ali na entrada, ou na biblioteca. E quem quiser fazer doação para a compra dos ingredientes, a doação será muito bem-vinda. Nós vamos ter no dia 13/9, de 3 às 18 horas, o Seminário em Defesa da Vida. E os nossos temas são suicídio e eutanásia e o convite da vida. Lembrando que as vagas são limitadas, então façam as inscrições com antecedência. As inscrições também estão ali no mural. Vocês podem fazer pelo QR Code ou podem fazer... ou podem acessar pelo Instagram, na página da FEIME. Então vamos fazer nossa prece de agradecimento. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos a oportunidade de hoje, que esses ensinamentos possam fazer a diferença na nossa vida, que possamos tirar um tempo para refletir sobre eles, nos ajude a tomar decisões melhores, a fazer para o nosso próximo aquilo que gostaríamos que o nosso próximo nos fizesse, nos ajude a perdoar as faltas daqueles que nos ofenderam e perdoe as nossas também. Se conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode formar a fila à minha direita. Vão em paz.